Olá, pessoal. A gente vai falar nessa aula sobre o protocolo de transfusão maciça no trauma, desenvolvido no Hospital de Clínicas da UFO em 2015. Eu sou Heitor, sou cirurgião do trauma, sou membro do Comitê Transfusional. Bom, primeiro a gente vai falar sobre os conceitos da transfusão maciça, tentar contextualizar isso dentro da situação do trauma, identificar metas de seleção de pacientes e apresentar um fluxograma do nosso protocolo. Primeiro, sobre a definição, não existe uma clara definição sobre transformação maciça, existem muitas variações nessa definição, e o OTLS da 10ª edição coloca na situação em que você tem ali o uso de 10 unidades de hemácia em 24 horas ou 4 unidades de hemácia dentro de 1 hora. Vai ser usado em mais ou menos 2% dos politraumas. Em situações militares, chega a 8% essa taxa. A hemorragia, a gente sabe que é o principal fator evitável de morte nas primeiras 48 horas após o trauma. E a aplicação precoce do protocolo de transfusão maciça reduz a mortalidade de 25% até 50%. Né? Tem algumas diretrizes aí muito bem fundamentadas, como a diretriz do Colégio Americano de Cirurgiões e o Guideline Europeu para sangramento e coagulopatia, na 5ª edição de 2019. A gente vai falar sobre o controle de danos, a reanimação de controle de danos, Damage Control Resuscitation. Essa reanimação de controle de danos envolve principalmente 3 elementos que devem estar funcionando como engrenagens ao mesmo tempo, concomitantes, que é a reanimação hemostática, feita com sangue e plasma, plaquetas, todo o suporte de cuidado à coagulopatia. Hipotensão permissiva, evitando então que a pressão suba no paciente que está com sangramento ativo. E a cirurgia de controle de danos, lembrando que a prioridade vai ser sempre parar o sangramento o mais precoce possível. Antes dos anos 80, antes do conceito solidificar do controle de danos, Damage Control Surgery, a cirurgia ela era muito bem feita tecnicamente, porém o resultado quase sempre era o mesmo. Né? O paciente morria de qualquer forma, independente da qualidade técnica dos cirurgiões. E por que isso acontecia? Se a cirurgia ficava tão bem feita, o que estava acontecendo que esses pacientes não estavam conseguindo sobreviver? Aí entra o conceito da cirurgia de controle de danos dentro do conceito do Damage Control Resuscitation. Bom, esse termo Damage Control foi herdado da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, que era uma situação em que havia uma evidência de que o navio iria afundar, né, estava na iminência de afundar, então é importante reconhecer, né, e é a mesma coisa que a gente tem que aplicar no paciente vítima de trauma, reconhecer que o nosso paciente está evoluindo mal, né, e fazer algo imediato. Né? Esse algo imediato não necessariamente vai ser definitivo. Você vai fazer aquilo que vai parar o processo, né, no caso do trauma, o sangramento principalmente, né, evitando que o navio afunde, evitando que o paciente evolua mal. A gente tem histórias aí na Segunda Guerra Mundial, ter sido feito procedimentos com empacotamento com compressa, porém a letalidade era muito alta por infecção. Poucos casos foram relatados ao longo das décadas de 60, 70 e 80, e o óbito acontecia em 93% dos casos, em média. A partir dos estudos de Rotondo da década de 80, publicados em 93, voltou-se então a falar da cirurgia de controle de danos. E seria uma cirurgia abreviada, em que você deveria controlar a hemorragia e contaminação e dividida em 3 fases. Primeira fase, a cirurgia abreviada. Nessa cirurgia, no caso da laparotomia, uma laparotomia rápida, né? Acesso e exposição adequados, controle temporário do sangramento, exploração e decisão sobre o reparo definitivo ou simplesmente o controle da contaminação, amarrando as alças ou grampeando as alças, né, distal e proximal,
colocando compressas, comprimindo o sangramento, né, fazendo procedimentos rápidos, né, uma esplenectomia no caso de um trauma de baço, né, tudo muito rápido e abreviado, né? E no caso, por exemplo, de uma lesão de fígado, um empacotamento anterior e posterior. No caso de uma lesão penetrante de fígado, pode ser improvisado um balão com a sonda Foley e um Penrose, esse balão intrahepático, bastante eficiente no controle hemostático. A esplenectomia é um procedimento rápido e eficiente no trauma de baço. No trauma pélvico, tem se falado muito no empacotamento pélvico pré-peritoneal, packing pré-peritoneal. Então, durante a laparotomia, eu introduzo compressas ali no espaço pré-peritoneal, comprimindo os vasos do plexo sacral. No caso de uma lesão vascular grave, como nesse caso a artéria ilíaca, eu posso colocar uma sonda e amarrar em cima e embaixo, mantendo o fluxo e aguardando o melhor momento para tratar esse paciente de forma definitiva. Aqui no caso de lesão de alça, eu vou controlar distal e proximal, né, amarrando ou grampeando, evitando ostomias e anastomoses nesse paciente que está com sua fisiologia comprometida. E o fechamento vai ser temporário, né? Porque eu vou ter que reabordar esse paciente. Então, classicamente usava-se a bolsa de Bogotá nos anos 80 e 90, né? Utilizando ali o plástico do coletor urinário, outras técnicas usando bacaus, né? O fechamento só da pele e, por fim, o curativo a vácuo, que pode ser usado comercial ou improvisado. Basicamente, o curativo a vácuo funciona dessa maneira: você coloca esponjas, né, ligadas a um tubo que vai fazer o vácuo e um adesivo por cima mantendo aquela área selada. E aqui mostrando o sistema comercial, o mais famoso é o Aptera, já vem pronto para uso e inclusive com um aparelho que você regula o vácuo. E aqui o que a gente faz na prática, que é o Barker, né? Esse curativo é feito como? É importante lembrar de proteger as alças intestinais, então a gente usa um plástico, né? O plástico que é usado para cobrir a mesa de instrumentação. Esse plástico a gente faz vários furos, né, com bisturi, para manter uma permeabilidade, né? E a gente recobre todas as alças com esse plástico, coloca então compressas por cima, né, tampando a ferida, tá? Colocamos uma sonda nasogástrica 20, tá, por cima dessas compressas e por cima de tudo a gente coloca um adesivo cirúrgico, sterile drape, e essa sonda nasogástrica é conectada no vácuo, né? Mantendo assim a pressão negativa nesse curativo. Hoje a gente já divide em 5 fases, né? Que seria a primeira seleção do paciente, a cirurgia abreviada em si, a reanimação hemostática em ambiente de UTI e a reabordagem, o second look, que vai acontecer entre 24 a 72 horas, e depois, em outro momento, o fechamento definitivo dessa parede abdominal. Com isso, a sobrevida melhorou de 30% a 50%. Porém, como poderíamos melhorar ainda mais essa mortalidade? Aí a gente precisa associar outros conceitos, como a da reanimação hemostática e da hipotensão permissiva. Para a gente falar um pouquinho disso, temos que voltar na história da hemotransfusão, das primeiras transfusões entre animais e humanos, lá no século XVII. A primeira transfusão interhumana na hemorragia puerperal, entre a esposa e o seu marido, né, que foi feito por um ginecologista em 1818. E em 1833, tem o relato das primeiras infusões bem-sucedidas de solução NaCl 0,9%. Falou-se até em infusões de leite, né, dentre outras bizarrices ali no século XIX. Até que o Ringer Lactate, em 1876, lançou sua solução, né, uma solução com cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio, com uma osmolaridade bem próxima da osmolaridade fisiológica, plasmática. Em 1914 foi descoberto o citrato, né, uma substância fundamental na conservação do sangue.
E a gente tem que falar das guerras, das grandes guerras do século XX, que foram o que impulsionou a medicina do trauma e a hemotransfusão no trauma. Na Primeira Guerra Mundial, não estava bem claro que era o protocolo, mas usava-se basicamente transfusão de sangue total, a maioria feita fora do campo de batalha. Na Espanha, em 1936, foi desenvolvido o primeiro banco de sangue, e no Brasil, em 1941, em Porto Alegre. Já na Segunda Guerra Mundial, utilizava-se sangue total e albumina como um colóide expansor. Na Guerra da Coreia e do Vietnã, caracterizou-se aí pelo uso do cristalóide na relação 3:1. Então, você usava grandes volumes de cristalóides e hemácias nessa relação 3:1. Já nos anos 90 e 2000, especialmente com o episódio do Black Hawk Down, em Mogadishu, na Somália, houve um aumento nos estudos envolvendo transfusão e trauma, né? E começou-se a aplicar protocolos de transfusão maciça, voltando lá ao que era feito basicamente na Segunda Guerra Mundial com sangue total. Então, aqui esse gráfico mostra essa evolução dos anos 90 até o final dos anos 2000, com o aumento das publicações envolvendo trauma e transfusão. O Coronel Holcomb é uma figura importantíssima no que diz respeito à transfusão no trauma. Em 2007, ele já falava da importância do uso do plasma precoce na reanimação hemostática. Existem aí evidências bem fortes sobre o benefício do uso do plasma fresco congelado. Vários estudos foram publicados, inicialmente observacionais, mostrando que aquele paciente chegava hipotenso, já tinha uma perda volêmica importante e o plasma deveria ser feito o quanto antes mesmo do paciente ter sinais de coagulopatia. Um estudo no Memorial Hospital de Houston mostrou que o plasma na proporção 1:1 com as hemácias precocemente reduzia a mortalidade. Em 2007, um novo trabalho mostrou que a relação 1:1 versus 1:4 de hemácias e plasma tinha uma diferença de mortalidade de 26 contra 87%. Gonçalves fez um estudo prospectivo de apenas um centro, mostrando uma redução da mortalidade de 30 para 15% quando você utilizava plasma com hemácia em relação 1:1 nas primeiras 6 horas. Borgman mostrou no Hospital Militar do Iraque, esse gráfico em que ele compara a relação do plasma com a hemácia 1:8, 1:2,5 e 1:1,4, mostrando a redução significativa na mortalidade. Em relação à plaqueta também, mostrou-se benefício do seu uso precoce e balanceado, 16 estudos só no início dos anos 2000, não estava claro ainda qual seria a proporção ideal. Mas estava claro que o sangue deveria ser oferecido ao paciente semelhante ao que era feito na Segunda Guerra, um sangue total, que hoje a gente não tem disponível nos nossos hemocentros no Brasil. E aí, como é que a gente faria essa proporção dos hemocomponentes? Em 2015, o Holcomb publicou um trabalho com 680 pacientes vítimas de trauma grave em 12 centros de trauma nível 1 dos Estados Unidos. Ele usou aí critérios de inclusão maiores de 15 anos ou com mais de 50 quilos. Usou como critério de transfusão o critério ABC, que a gente vai falar daqui a pouquinho, maior ou igual a 2, ou o critério do cirurgião, ou o chefe do time de trauma. E aí, no primeiro grupo, era feito uma relação 1:1:1. Então, era um kit fechado que vinha com 6 hemácias, 6 plasmas e 6 concentrados de plaquetas. E primeiro eram feitas todas as plaquetas, depois era feito alternadamente o plasma fresco e o concentrado de hemácia. No outro grupo, era a relação 1:1:2. Então, vinha o primeiro pacote ímpar, então número 1, 0 plaquetas, 3 plasmas e 6 hemácias. No segundo pacote par 2, vinham 6 concentrados de plaqueta, 3 plasmas e 6 hemácias. A conclusão desse estudo foi que não houve diferença de mortalidade em 24 horas ou 30 dias
Não houve diferença de complicações relacionadas ao maior uso de plasma no grupo 1 para 1 para 1. E o que foi a diferença, afinal de contas? Houve um melhor controle do sangramento. Esses pacientes morriam menos por exsanguinação. A principal causa de morte era o TCE grave. A média, só para a gente comentar aqui, uma curiosidade, a média do uso cristalóide foi de 6 litros em 24 horas em ambos os grupos, um volume bem alto de cristalóides. Devemos lembrar da coagulopatia associada ao trauma, e aí, classicamente, a gente falava da tríade letal, ou chá da morte, que é a coagulopatia, acidose e hipotermia, levando a um ciclo vicioso, levando à morte do paciente. A coagulopatia do trauma ela é um pouco mais complexa. Também pode ser chamada de coagulopatia aguda, precoce, induzida pelo trauma. No próprio nome já traz bastante informação. A gente sabe que ela acontece mais precocemente do que se imaginava antes. A gente sabe que ela é induzida pelo trauma endotelial e ela está presente em 30% dos pacientes que chegam na sala de trauma com sinais de choque. Está relacionada à disfunção plaquetária, lesão endotelial, depressão de fatores de coagulação e plaquetas, consumo de plaquetas e fatores de coagulação, hiperfibrinólise e piora tudo isso aí com hipotermia, acidose e diluição com soro. Aqui é um gráfico mostrando aí a ação do trauma causando dano tecidual e levando a uma cascata aqui, um ciclo de ativação da proteína C que leva a fibrinólise, que leva a inflamação, disfunção plaquetária, tudo isso sendo retroalimentado pelo choque, acidose, hipotermia, diluição. E é importante o manejo baseado no diagnóstico precoce, e aí a importância do uso da tromboelastografia, tratamento precoce, plasma e hemácia na relação 1 para 1 e associar plaquetas, e o uso dos agentes antifibrinolíticos, o ácido tranexâmico principalmente. Então, os alvos vão ser interromper o sangramento, evitar a diluição, realizar hemoderivados precocemente, controlar a hiperfibrinólise, controlar a temperatura, evitar a acidose e distúrbios hidroeletrolíticos. Como que eu vou fazer isso? Localizar o foco de sangramento e agir o quanto antes. Evitar diluição, evitar excesso de cristalóides. Hoje a recomendação da TLS é de no máximo 1 litro de cristalóides. Hemoderivados precocemente, então a reanimação hemostática balanceada, a autotransfusão pode ser uma opção, né? Apesar de haver poucos estudos envolvendo autotransfusão, na falta de sangue disponível, se está num local que não tem agência transfusional, a autotransfusão pode ser a única forma de manter esse paciente vivo até ele chegar no centro de trauma. O ácido tranexâmico, a proteção contra hipotermia e a avaliação da acidose dos distúrbios hidroeletrolíticos vão ser importantes porque eles refletem a hipoperfusão tecidual e vão ser metas da reanimação. Sobre os cristalóides, a gente já falou, a reanimação inicial vai ser restrita no máximo 1 litro, causa hipotermia, hemodiluição, causando anemia, trombocitopenia, diluição de fatores de coagulação, causa acidose, edema, lesão pulmonar aguda, síndrome compartimental dos membros e do abdômen, pode levar à ruptura de coágulos, né? Então fere o princípio da hipotensão permissiva e não há melhora da sobrevida, pelo contrário, a partir de 1,5 litro há aumento da mortalidade associado ao uso de cristalóides. A hipotensão permissiva, como eu comentei, é manter a pressão mais baixa que o normal, né? Então, você mantém uma pressão sistólica ali em torno de 80 a 100, com uma medida temporária de até 90 minutos. Não deve ser feito no paciente com TCE grave, naturalmente, porque eu preciso manter a perfusão cerebral. Deve ser evitado em pacientes que já têm um trauma prolongado, idosos, coronariopatas, hipertensos e gestantes. A gente sabe que menos soro melhora a sobrevida, isso aí está bem claro. O uso de drogas vasopressoras é um pouco controverso, mas vários estudos mostram um aumento da mortalidade associada ao uso precoce de drogas vasopressoras. Como eu já tinha dito, aumentar a pressão nesse paciente que está sangrando não é uma boa ideia, é melhor manter com a pressão um pouco mais baixa que a normal. Então, ele fere o princípio da hipotensão permissiva. Não deve ser feito de rotina nas primeiras 24 horas do trauma, exceto no paciente com TCE grave, que tem que manter uma PAM mínima, né, para manter a perfusão cerebral. Pode haver exceção? Pode. A vasopressina em dose baixa pode ter sim um benefício nesses pacientes, mas faltam estudos, né? Foi publicado um estudo em 2019
mostrando esse benefício, mas ainda faltam mais estudos para confirmar esse benefício da vasopressina. A reposição, então, ela deve ser balanceada e precoce. Quem perde sangue precisa de sangue. Eu vou usar concentrado de hemácia, plasma fresco, plaquetas e o crio precipitado em algumas situações. A relação, preferencialmente, 1 para 1 para 1, uso precoce e balanceado e o mais precocemente usar o plasma e a plaqueta. O crio, ele entra como uma principal fonte de fibrinogênio, contém fator 8 e fator von Willebrand. Ele é usado na hipofibrinogênemia. Então, quando eu doso o fibrinogênio plasmático, ele está abaixo de 150, eu indico o uso do crio, de 1 a 1,5 unidade para cada 10 kg de peso. 10 unidades correspondem a mais ou menos 200 ml e 2,5 gramas de fibrinogênio, que equivale a 4 plasmas. No trauma obstétrico, a gente tem observado uma hipofibrinogênemia mais aguda e, por isso, o seu uso mais precoce nesses casos. Como eu comentei também, o sangue total não está disponível nos bancos de sangue, mas pode ser feito através de autohemotransfusão. Aqui é um equipamento próprio para isso, né, que geralmente não está disponível nos centros de trauma, no pronto-socorro, né, de imediato para o tratamento de um paciente pós-traumatizado. E você poderia fazer de forma improvisada, né? Então, a principal fonte de transfusão, de autotransfusão, é o tórax. Então, você pode, ao drenar o tórax, coletar esse sangue, né? Então, você passa o dreno ali clampeado, o ideal é que não caia no coletor. Então, você passa o dreno clampeado, punciona o dreno com uma agulha ligada a um sistema de coleta de sangue. O sistema que é usado nos bancos de sangue para doação de sangue. Então, você vai encher essa bolsinha de sangue e fazê-la no paciente. O problema aqui é que a gente não tem um controle muito rigoroso do volume de sangue que vai entrar dentro dessa bolsa, então a gente pode ter uma desproporção entre o citrato e a quantidade de sangue, tanto para mais quanto para menos. O CRASH 2 foi o grande responsável pelo uso atual do ácido tranexâmico, um estudo com mais de 20 mil pacientes em 40 países, em que era usada uma dose de ataque de 1 grama em 10 minutos, mais uma dose de 1 grama em 8 horas. Naqueles pacientes que receberam a droga com menos de 3 horas, houve benefício. Estudos mais recentes confirmaram esse benefício e hoje o protocolo do TCCC indica o uso de 2 gramas direto, facilitando, né, essa administração, e inclui também os TCS na indicação, além dos pacientes com hemorragia. A gente sabe que o uso precoce traz benefícios e a cada 15 minutos de atraso perde-se 10% do benefício do uso do ácido tranexâmico. A hipotermia reduz a atividade de coagulação, é meta nossa no atendimento ao paciente traumatizado controlar o ambiente, aquecer as infusões a pelo menos 39 graus e proteger o doente com cobertores térmicos, mantas, enfim, o que for possível para evitar a hipotermia. Retirar roupas molhadas, o sangramento, né, ele aumenta a chance de hipotermia. Os fluidos que a gente está aplicando no paciente em ar ambiente, sem aquecimento, vão estar na temperatura em torno de 18 a 20 graus. Isso cai mais ainda a temperatura corporal. As hemácias feitas de 1 a 6 graus, cada 5 unidades cai em 1 grau a temperatura corporal. Cavidade abdominal aberta também cai a temperatura e o paciente chocado não consegue aumentar o metabolismo para manter a temperatura. Então, é importante que o ambiente seja adequado para atendimento, um ambiente fechado, organizado. Infelizmente, não é o que a gente vê na maioria dos serviços públicos de emergência no Brasil. Então, a sala ideal é uma sala fechada, com temperatura controlada. Ao atender o paciente, o ideal é 26 graus. E dentro dessa sala, né, eu preciso ter tudo para atender esse paciente. Então, um ultrassom, materiais para drenagem, para punções, sondagens. Aqui é um dispositivo que infunde o soro a uma temperatura pré-determinada, então aqui está a 40 graus, por exemplo. Aqui é uma manta térmica. Então é importante manter esse controle do ambiente, aquecimento das infusões, proteger o doente e manter sempre a temperatura acima de 35 graus.
Em relação à parte laboratorial no trauma, é importante lembrar que a gente tem que seguir algumas metas, né? E os principais problemas relacionados ao uso dos exames laboratoriais estão no atraso na coleta, na admissão, a demora na liberação dos resultados e os erros de interpretação. Então, a gente tem a opção dos testes laboratoriais convencionais e temos a opção também dos testes viscoelásticos para avaliação da coagulação, que é o TEG e o ROTEM, tromboelastografia e tromboelastometria, né? São dispositivos extremamente eficientes, importantíssimos nessa reanimação do doente, porém, a gente tem pouco acesso a esses dispositivos, poucos são centros de trauma que dispõem disso aí para o paciente traumatizado. Então, aqui o gráfico, né, quando você usa o tromboelastograma, você tem um gráfico em tempo real, à beira do leito, da formação e distribuição do coágulo, né? E esse gráfico, a partir desse gráfico, eu consigo dizer se há algum problema ou não. Então, eu consigo ver se está normal, como está mostrando aqui. Eu posso ver se tem alterações de plaqueta, alterações de excesso de hiperfibrinólise, que é um dos mais comuns no trauma, e a hipercoagulação. Aqui é o Rotem, um pouco mais complexo, ele faz vários gráficos, né? O STEM, o INTEM, o FIBTEM, o EPTEM. Eu vou comparar eles para chegar a uma definição de qual é a anormalidade na coagulação desse paciente. E aí, em relação aos testes laboratoriais, que é o que a gente dispõe de imediato para o paciente vítima de trauma, é importante a gente cobrar que a coleta seja feita rápida. Então, chegou o paciente, eu preciso de amostra de sangue para fazer os exames e para provas cruzadas. Eu preciso que o laboratório libere os exames o mais rápido possível nesse paciente grave. E eu preciso melhorar a minha interpretação desses exames. Em relação à hemoglobina, lembrar que a hemoglobina ela leva um tempo para se alterar depois de um trauma. No estudo, por exemplo, do Holcomb, de 2015, a hemoglobina média foi em torno de 11 a 11,9 nos pacientes, sendo que todos esses pacientes receberam transfusão maciça, estavam em choque hemorrágico franco, né? Então, a hemoglobina ali, se fosse usada como parâmetro isolado, não indicaria a transfusão, né? Então, a meta é manter de 7 a 9, no TCE 10, porém, ele não deve ser usado isoladamente na decisão de transfundir, não serve como gatilho transfusional, pois não reflete a realidade hemostática do paciente. Outros gatilhos que podem ser melhores que a hemoglobina são sinais vitais, pressão sistólica, frequência cardíaca principalmente, a gasometria arterial, usando o déficit de base, e o lactato. O tipo de lesão, antecipação do risco de sangramento. Então, aqui, o critério do cirurgião também é muito importante. O lactato deve estar abaixo de 4 milimols ou 36 miligramas por decilitro. A gasometria tem que estar acima de 7,2 o pH e o déficit de base tem que estar mais positivo que menos 6. Né? O OTLS hoje confirma a importância do déficit de base na avaliação da extensão da lesão e como um marcador da necessidade de transfusão. E é importante coletar rapidamente essa gasometria e esse resultado tem que ser trazido para a gente o mais rápido possível. Então, o lactato ele traz uma avaliação precoce e objetiva, ele é um marcador confiável de prognóstico. Quanto maior o lactato, maior a mortalidade. A redução tardia também sinaliza uma evolução pior de disfunção orgânica múltipla, porém o álcool interfere na medida dele. Já a diferença de bases tem uma alta sensibilidade na estimativa da extensão e do sangramento e do choque nesse paciente. Ele é um forte preditor de mortalidade na hemorragia por trauma e é um forte indicador da necessidade de transfusão. Pode ser dividido em leve, moderada e grave, de acordo com o valor. Né? Geralmente, mais negativo que menos 10 são os pacientes mais graves. As plaquetas também devem ser monitorizadas, deve estar em torno de 100 mil no paciente com lesão cerebral e maior que 50 mil nos demais pacientes. Porém, a alteração da plaqueta é principalmente qualitativa. Né? Lembrar que a medula óssea e o baço liberam plaquetas e isso aumenta o valor. Né? Então, seu valor é um fraco indicador da necessidade de reposição. Para ter uma ideia, no estudo do Holcomb, de 2015, a plaqueta média era em torno de 200 mil e esses pacientes receberam plaquetas.
Seu uso deve ser preemptivo e precoce, a dose de um concentrado de plaqueta para cada 10 quilos, em média 6 unidades ou uma unidade de aférese. O beta-HCG é fundamental porque a paciente grávida ela tem um estado de hipercoagulabilidade e também de hiperfibrinólise compensatória. Ela precisa mais precocemente do crio precipitado, na dose de 10 unidades, que aumenta o fibrinogênio em 70 mg por ml no adulto. Manter sempre acima de 150 mg por decilitro. Lembrar da intoxicação pelo citrato, que está presente em todos os hemocomponentes. Cada hemácia tem mais ou menos 3 gramas de citrato. Lembrando que o metabolismo hepático é de 3 gramas a cada 5 minutos. Se eu fizer 4 hemácias ali em 20 minutos, eu estou fazendo uma quantidade associada a plasma e plaqueta, uma quantidade muito maior do que o metabolismo hepático é capaz. Isso somado a hipoperfusão, hipotermia e hepatopatias prévias, tudo isso atrasa o metabolismo hepático ainda mais, aumentando a chance de intoxicação. E a intoxicação se caracteriza por redução do cálcio, magnésio e potássio. O potássio deve ser monitorizado, pode estar alto ou baixo. Então, no paciente que recebe transfusão, a tendência é aumentar. Pela transfusão, o trauma tecidual também aumenta, só que a liberação de aldosterona, de ADH e catecolaminas, assim como a intoxicação pelo citrato, diminui o potássio. O cálcio iônico é um marcador também muito importante, preferencialmente o iônico em relação ao total, porque ele não tem interferência da alteração de albumina. Então, quanto menor o cálcio iônico na admissão, maior a mortalidade, maior a necessidade de transfusão maciça. É um fator preditor de mortalidade muito bom. Ele atua na formação e estabilização da polimerização da fibrina. A redução da atividade plaquetária, ela está relacionada à queda do cálcio, assim como a redução da contratilidade cardíaca e resistência vascular periférica. A reposição é feita com gluconato de cálcio, 10 a 20 ml, ou cloreto de cálcio, 10%, 2 a 5 ml. Sempre o ideal é dosar, e o seu uso empírico pode aumentar a mortalidade também. Em relação ao coagulograma, é importante a gente dosar e monitorar o RNI, o TTPA, fibrinogênio, e atuar mais precocemente, dirigido por esses resultados aí, na correção desses distúrbios. A normovolemia é desejável, né? E eu posso avaliar através da pressão venosa central, débito urinário e a avaliação POX, ultrassom à beira do leito, avaliação da complacência da via cava. Como que eu vou escolher o paciente que vai ser selecionado para entrar no protocolo de transfusão maciça? Então, a gente tem que identificar quem tem risco maior. E aí existem inúmeros critérios que eu posso usar, scores, porém, cada um deles aí leva em consideração uma série de elementos, como exames laboratoriais ou fórmulas complexas, né, que dificultam essa avaliação. O melhor exame, que hoje é um dos mais usados no mundo inteiro, é o ABC, Assessment of Blood Consumption. Ele leva em consideração 4 itens: mecanismo de trauma penetrante na região do torso, FAST positivo, frequência cardíaca maior ou igual a 120 e pressão sistólica menor ou igual a 90 no paciente vítima de trauma com choque hemorrágico. Se eu tiver dois desses itens, eu estou autorizado a abrir o protocolo. Lembrando que o FAST é desses 4 mais preditivo, e a decisão do cirurgião também deve ser levada em consideração, e foi inclusive um dos itens que o Holcomb descreveu no seu trabalho de 2015. E aí a gente questionou na época sobre os traumas fechados, as fraturas de pelve, fraturas de osso longo, especialmente fratura de fêmur bilateral, que levam a hemorragia muito importante, né? Então existe ali uma antecipação de risco, né? Então a gente propôs, como é muito comum, né, esse tipo de trauma no nosso serviço, a gente propôs uma modificação do ABC, já que a decisão do cirurgião também pode ser levada em consideração. Então a gente acrescentou ali no primeiro item, junto com a lesão penetrante de torso, a suspeita de fratura pélvica instável ou duas fraturas de ossos longos, maior ou igual a 2 fraturas de ossos longos. Então qualquer um desses itens vai valer um ponto, né, que a gente pode usar aí no critério, nesse critério ABC modificado. Então os critérios vão ser adulto vítima de trauma, a gente não incluiu crianças nesse protocolo, porque
especialmente na época, em 2015, ainda não estava muito claro o uso do protocolo de transfusão maciça em pediatria. Hoje também não está claro, né, apesar de haver uma tendência no seu uso também em crianças. O score ABC maior ou igual a 2 pontos, presença suspeita ou confirmada de sangramento, é fundamental que eu tenha pelo menos uma suspeita de uma hemorragia, né? Tomar cuidado para não transfundir um paciente que não tem sinais de hemorragia, né? O paciente pode estar hipotenso por outros motivos, por exemplo, relacionado a um TRM, relacionado a um choque cardiogênico, mais raramente até choque séptico, né? Pode estar relacionado à sedação. Então, é importante que eu tenha uma suspeita forte ou confirmada de sangramento importante, sangramento significativo, que justifique o choque do paciente, que seria pelo menos 1,5 litro de sangue. Tem que ter uma evidência clínica de instabilidade hemodinâmica. Então, eu vou usar a transfusão maciça naquele paciente que realmente está muito grave, né? Um paciente que quando eu vejo esse paciente, né, eu percebo que ele precisa de um atendimento imediato. E aí, o ideal é não fazer mais de 1 litro de cristalóide, então é importante considerar o volume pré-hospitalar, se já foi feito 1 litro antes. Muitos pacientes chegam já tendo recebido 2 litros, né, o que é muito ruim para o paciente. E nesse paciente eu não posso mais fazer volume. A descompressão pleural e pericárdica deve ser feitas. Então, se o paciente tem ali um pneumotórax hipertensivo, isso é prioridade. Vou resolver isso primeiro. Se o paciente tem um tamponamento cardíaco, esse paciente vai ter que ir para a toracotomia imediatamente, né, para descomprimir esse pericárdio. Isso é prioridade. Se houver um sangramento externo, ele tem que ser controlado, a pelve tem que ser enfaixada, as fraturas têm que ser alinhadas, imobilizadas, e é muito importante que haja o esvaziamento gástrico e vesical para a monitorização do débito urinário e a relação estômago, especialmente em pacientes mais jovens, pode haver um reflexo vagal que pode causar, inclusive, hipotensão. E é importante definir o foco da hemorragia através de exame clínico do tórax ou o débito da drenagem do tórax que eu já passei. O FAST ou IFAST, né, que a gente tem usado de forma rotineira, o exame clínico da pelve, dos membros, em busca de fratura instável de pelve ou fratura de ossos longos, sangramentos evidentes externos ou história, relato de perda maciça no pré-hospitalar. Então, às vezes, o pré-hospitalar chega falando, ó, tinha muito sangue na cena, esse paciente perdeu muito sangue no local. Então, essa informação deve ser valorizada. E aí, o pré-hospitalar deve dar o primeiro atendimento, seguindo o XABCDE. Então é importante, primeiro, cessar os sangramentos, controlar vias aéreas, tratar as lesões com risco iminente à vida, iniciar a reanimação volêmica, se possível, iniciar o ácido Nexam, porque a gente sabe quanto mais precoce, melhor. E contato com o centro de trauma que vai receber, e o transporte deve ser feito rápido e com segurança, idealmente em 10 minutos. Aqui mostrando o uso do ácido Nexam no pré-hospitalar. O time de trauma tem que estar preparado no hospital que vai receber, e é importante que, uma vez que a gente tenha notícia de um paciente grave chegando, avisar a agência transfusional que pode ser necessário o uso do protocolo de transfusão maciça. E o transporte tem que ser rápido e seguro, como eu disse, porém, na nossa realidade, nem sempre acontece dessa forma. O transporte lento, né, muitas vezes feito sem o cuidado adequado, acaba levando a um pior prognóstico desse paciente. A equipe tem que estar preparada, então, com EPIs adequados, todos os materiais têm que estar checados, drogas, a caixa de transporte do hemocomponente também é fundamental, assim como os tubos de coleta de exames. E é importante que haja uma divisão de função pré-definida. Então, quem vai ser o líder, quem vão ser os auxiliares, quem vai ficar responsável por drenar o tórax, quem vai ficar responsável por avaliar o choque, quem vai pedir os exames de sangue, quem vai pedir o sangue, né? Então, é fundamental que isso seja pré-definido, né? E aí a gente liga na agência transfusional, faz a solicitação eletrônica, leva o pedido e a amostra com a caixa e retorna com o pacote. Então, a gente deve solicitar no sistema os exames laboratoriais. A gente tem um pacote kit PTM, que já vem todo o conjunto de exames laboratoriais necessários nesse paciente. E aí a gente vai começar com as medidas de reanimação, identificar o risco, coletar os exames, iniciar o acionexam, prevenir hipotermia. Vamos cuidar das vias aéreas com cuidado de proteger a coluna cervical, pegar os acessos venosos de 14 a 18 graus, iniciar com cristalóide aquecido, no máximo 1 litro, 39 graus. E aí vamos coletar os exames, todos os tubos, no caso. E aí lembrar
de não perder tempo com tomografia no paciente instável. Não faz sentido eu descer um paciente para tomografia fazendo um protocolo de transtorno maciça chocado. Esse paciente precisa de um diagnóstico rápido e feito na beira do leito, na sala de trauma. Então, FAST é fundamental e a decisão deve ser rápida. E aí a gente vai fazer esse FAST e definir rapidamente a presença de sangue. E aí o paciente vai para a cirurgia imediata. Então, quanto que eu vou abrir o protocolo? Se eu tiver critérios ABC maior ou igual a 2 pontos, né, após as medidas de reanimação pelo TLS. E aí eu vou entrar em contato com a agência para iniciar o preparo do kit. Vou avisar o centro cirúrgico, a cirurgia tem que ser o mais imediata possível. Vou entrar no sistema, né, solicitação de sangue e componentes, vou pedir o sangue em urgência extrema, que é aquela em que o retardo da transfusão pode acarretar em risco para o paciente. Então, ela é feita sem teste de compatibilidade. E aí a gente vai pedir, no nosso protocolo, a proposta de 1.200 ml ou 4 unidades de hemácia, 800 ml de plasma ou 4 unidades, 6 unidades de plaquetas ou 1 unidade de aférese. E o crio precipitado, 10 unidades, que a gente vai usar especialmente no paciente com trauma obstétrico ou se eu já tiver um fibrinogênio dosado menor que 150. E aí é importante ter a amostra, né? Naquele paciente que não tem sangue disponível, a agência tem que abrir uma exceção e liberar o sangue de emergência, né? Mas de forma geral é obrigatória a presença da amostra, né? O pedido eletrônico tem que estar impresso e carimbado no local correto. Então, no caso da urgência extrema, o local de carimbar é mais embaixo, né? No local específico da autorização para a transfusão sem prova cruzada. E aí a pessoa vai levar até a agência institucional a caixa de transporte e vai trazer o pacote completo, né? Então, 4 concentrados de hemácia, com tipagem ABO, preferencialmente, né? Ela pode ser feita rapidamente ali, 10 minutos, ou mesmo sem tipagem O, positivo ou negativo. 4 plaquetas do tipo AB, em 10 a 15 minutos, que é o tempo de descongelamento, e as 6 unidades de plaqueta, uma dose de aférese, dose terapêutica, que geralmente está disponível de imediato. E o crio tem que ser descongelado. Beleza, eu vou retornar com esse kit à sala de trauma ou centro cirúrgico. Ideal, a meta seria 15 a 20 minutos. Primeiro a gente faz as plaquetas, depois alterna o plasma com as hemácias. E aí a transfusão idealmente feita concomitante à cirurgia abreviada, rápida, controle de danos, e aí a gente avalia o encerramento do protocolo versus pedir o segundo pacote. O que eu vou considerar como critérios? A pressão sistólica, frequência cardíaca, uso de drogas vasoativas. Então, às vezes, o paciente está mantendo uma pressão sistólica razoável, porém está usando droga vasoativa em doses altíssimas. Presença de sangramento ativo, lactato arterial, diferença de bases, hemoglobina, plaquetas e coagulograma. E aí incluir o crio precipitado nos próximos pacotes, se houver sangramento ativo. Encerrar imediatamente o protocolo se o paciente chegou à estabilidade sem sangramento. Aqui seria o fluxograma que a gente tem afixado lá na nossa sala de prescrição no pronto-socorro, né, que segue o que a gente comentou, né, podemos usar até 3 pacotes, e aí foi proposto, né, considerar o término dos esforços terapêuticos após o 3º pacote. Se o paciente não respondeu após 3 pacotes, que seriam aí 12 hemácias, 12 plasmas e 18 plaquetas, provavelmente esse paciente não vai responder mais. Então, aí é a hora da gente considerar o término dos esforços. Só algumas observações, infundir no máximo 1 litro e reavaliar o próximo passo. Se houver critérios de protocolo de transfusão maciça, a gente abre o protocolo. Nos casos que eu acho que o paciente não entra no protocolo, só que ele tem sinais de choque, né? Então ele está hipotenso, mas ele está estável, ele está mantendo aquela pressão ali há algum tempo, né? Está conversando, tem uma perfusão ali ainda preservada. Então esse paciente ele se beneficia do uso de hemocomponentes numa dose menor. Então eu posso fazer ali 1 ou 2 concentrados de hemácia, preferencialmente sempre junto com o plasma, né? E avaliar a resposta desse paciente a essa transfusão inicial. Nos casos que já estão estáveis, a gente deve cessar a expansão de cristalóides. Então, se eu fiz 500 ml de cristalóide e o paciente está estável, eu devo parar, não devo chegar até 1 litro.
E aí eu só vou fazer a infusão de soro se houver sinais de hipovolemia. Então, avaliar PVC, débito urinário, ou indicações específicas, como, por exemplo, na rabdomiólise por esmagamento ou nos grandes queimados. Aqui é o formulário de registro e segmento do paciente que recebe o protocolo de transfusão maciça. Bom, é isso que a gente queria falar. E é importante lembrar de doar sangue, né? Então, hoje a gente vive um momento de carência muito grande de hemocomponentes. Então, se você tiver a oportunidade, procure o hemocentro mais próximo e doe sangue e ajude, né, a melhorar o atendimento ao paciente vítima de trauma. Muito obrigado.